Boa noite a todos os ouvintes. Tudo bem, graças a Deus. E você? Bom demais, graças a Deus, tudo ótimo. Doutora Kênia, hoje a gente repercute muitos assuntos em torno do INSS, mas uma informação de momento é com relação à agenda do Instituto Nacional do Seguro Social. Nós tivemos, então, a abertura da agenda do INSS que aconteceu hoje, nesta terça-feira. Doutora, a avaliação da abertura da agenda do INSS para o ano de 2022 acontecendo aí em 15 de março. Um pouco tardia, mas isso é normal? Bom, Matheus, em decorrência da pandemia, nós ficamos aí com a agência de Patos de Minas fechada para os atendimentos presenciais. Foram mantidos os atendimentos apenas com agendamento e para realização de perícia médica e alguns assuntos específicos. Na semana passada, nós tivemos aí a publicação da portaria 1314, eu esqueci o número dela, para que as agências voltassem o atendimento físico em todo o país. Porém, nessa portaria foi determinado que esse retorno ele se daria de uma forma gradativa e também atendendo a realidade de cada agência, né? Nós temos cidades grandes que são compostas aí por muitos servidores, como nós temos também uma cidade pequena igual Patos, em que nós temos um número de servidores reduzido. Até então, a informação que estava sendo repassada é que Patos nem voltaria com o atendimento presencial em decorrência da falta de servidores. Aí hoje eu fui informada pelo gerente da agência que Patos de Minas retornou a partir de hoje com o atendimento presencial aos segurados. Ele vai ser, Matheus, um atendimento simplificado. Ele não vai ser aquele atendimento como ocorria antes da pandemia. Então, vão ser assuntos específicos, mas esse atendimento presencial, é importante colocar isso para a população, que ele deve ser pré-agendado na agência do INSS. Você não pode se deslocar, você não deve se deslocar para a agência do INSS de Patos de Minas, sem que você faça aí o pré-agendamento pelos canais remotos, que nós já conhecemos, que é o Meu INSS, onde ele faz o login pelo seu CPF e senha, ou então pelo 135, que é o telefone da Previdência Social. Ainda vai ser, nós temos aí um número reduzido de serviços que está nesse atendimento presencial. Então, hoje vai ser possível fazer o que no atendimento presencial? Vai ser possível a retirada do CNIS, a retirada de extrato de imposto de renda, cadastramento, aquela senha provisória. Então, são serviços simplificados mesmo. Por quê? Como já foi colocado, em decorrência do número reduzido de servidores, a agência de Patos de Minas não tem condições físicas e condição de quadro de pessoal, de servidor, para atender a demanda da nossa cidade. Então, fica aí essa notícia. Orientação, graças né? a Deus, nós tivemos aí a reabertura depois de quase 2 anos de fechamento aí por causa da pandemia. Doutora Kênia, então, passando para o ouvinte agora que está sintonizado conosco, muita atenção, porque liberar o atendimento não quer dizer que vai atender todo mundo de hora, igual chegou no banco entre 11 e 3 da tarde vai ser atendido, não é bem assim não, vamos com calma porque ainda é um atendimento híbrido. Doutora Kênia, eu vou fazer uma pergunta pessoal e aí vai partir da opinião pessoal da senhora e é claro, a senhora está lidando com isso todo dia, diretamente no INSS, vale a pena hoje ser servidor do INSS? Pergunta difícil, Matheus. Ave Maria, eu do lado de cá do balcão do INSS, euzinha, prefiro a advocacia. Uhum. Mas nós temos aí várias pessoas que preferem o concurso público, que preferem como se diz, a segurança de um concurso público que todo mundo busca. Eu acho que toda a sua profissão, ela tem o seu respeito, a sua necessidade, né?
o que seria do segurado se não fossem os servidores e também se não fossem os profissionais especialistas na área previdenciária, para que a gente consiga aí dar ao segurado o melhor benefício. Doutora Kênia, uma notícia boa, vamos falar de coisa boa, e é claro, o governo federal decide antecipar o 13º salário do INSS. O governo federal decidiu antecipar, e é uma informação de agora há pouco, de acordo com o portal Poder 360, foi publicado às 8h14, decidiu antecipar novamente o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. A medida será anunciada nos próximos dias. Quem dera se o governo pudesse pedir para as empresas fazerem a mesma coisa. O 13º do INSS foi antecipado em 2020 e 2021 por causa dos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19. Agora a medida é estudada dentro do pacote de medidas que tentam estimular a economia antes das eleições, hein? Como mostrou o Poder 360, o pacote social do governo Jair Bolsonaro já passa dos 140 bilhões neste ano. A antecipação do benefício é comandada pelo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Mas o presidente Jair Bolsonaro deve assinar um decreto nos próximos dias para confirmar a antecipação do 13º salário dos mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Com isso, a primeira parcela do benefício deve ser paga em abril e a segunda em maio, de acordo com o calendário de pagamento do INSS. Juntas, as duas parcelas do 13º devem injetar cerca de 56 bilhões na economia brasileira. A medida deve ser anunciada junto de outras medidas arquitetadas pelo Ministério do Trabalho. O governo também pretende liberar saques do FGTS de R$1.000 e garantias para o microcrédito. O anúncio estava previsto para quinta-feira, dia 17 de março de 2022. Estava previsto, né? Mas a data ainda não foi confirmada pelo governo. Mas fontes oficiais confirmaram ao Poder 360 que ainda essa semana o presidente da República deve postar em suas redes sociais. Doutora Kênia, antecipar o 13º é não ter pagamento no fim do ano, hein? Com relação ao 13º. Gente, Matheus, nós damos com uma mão e tiramos com a outra. Né? Gasolina aumentando, gasolina aumentando, então vamos injetar dinheiro no mercado, na economia. E ao final do ano, o que vai acontecer? Então, eu não vejo vantagem nenhuma, sinceramente, na antecipação do 13º. Talvez se ele tivesse voltado o 14º salário que prometeu tanto, né? E que foi tão discutido. Sim, iria ser um plus aí na renda do segurado. Faria uma diferença enorme. Antecipar 13º, não vejo vantagem, sinceramente não vejo vantagem nenhuma. A gente pagando gasolina a R$ 7,79, gás de cozinha a R$120, R$130, não vejo graça não. Mas, né, ele antecipou com a fotinha bastante sorridente, né? E muito sorridente. Tomara que façamos aí bom uso. Mas para receber, né? Mas lembrar que fim do ano não tem. Doutora Kênia, o INSS liberou um auxílio de R$606. O auxílio inclusão tem como objetivo estimular a ingressão de pessoas PCD no mercado de trabalho, pessoas com deficiência. O Instituto Nacional de Seguro Social possui um benefício exclusivo às pessoas portadoras de deficiência. O intuito do auxílio é promover uma maior inclusão desse grupo no mercado de trabalho. Em resumo, o auxílio inclusão é destinado a cidadãos contemplados pelo benefício de prestação continuada, que conseguirem um emprego formal, ou seja, com registro na carteira de trabalho. Doutora Kênia, esse auxílio eu estou um pouco confuso. E aí pediram para a gente abordar isso. Na sexta-feira, quem pediu foi o Gilberto, que nos escuta lá de Guimarães. Ele falou o seguinte: você pergunta à doutora Kênia se a pessoa com deficiência ela consegue esse benefício e consegue um trabalho, ela continua com esse benefício? Pede ela para falar para a gente a respeito desse benefício, que eu estou com um pouco de dúvida. E a palavra então com a doutora Kênia com relação ao esse auxílio de R$606 para pessoas com deficiência, doutora Kênia. O auxílio inclusão, Matheus, ele vem com uma possibilidade, né, de reinserção ao mercado de trabalho aquelas pessoas que estavam em gozo do benefício assistencial. Nós temos que diferenciar o benefício previdenciário do benefício assistencial. Esse auxílio inclusão, ele vem como uma forma de reinserir ao mercado de trabalho aquelas pessoas que recebiam benefício assistencial, ou seja, aquela que se enquadrava aí no critério da deficiência ou da idade somado ao critério da miserabilidade,
que é o benefício que nós conhecemos aí como BPC ou LOAS, que é o benefício de prestação continuada. E esse auxílio ele vem para essa possibilidade de a pessoa conseguir arrumar um emprego formal de carteira assinada de até 2 salários mínimos. Aí, se você preencher esses requisitos, o governo mantém para você esse auxílio, hoje no valor de 660, porque nós tivemos aí o aumento do salário mínimo. Então, qual que é a finalidade desse benefício? É você reinserir essa pessoa que está no benefício assistencial no mercado de trabalho. Porque hoje o que acontece com uma pessoa que recebe o benefício assistencial e volta a exercer atividade remunerada, ou alguém do grupo familiar exerce atividade remunerada e desenquadra do requisito da renda? Eles têm o benefício cessado. Isso faz com que, Matheus, muitas pessoas não procuram o mercado de trabalho para poder voltar, porque o mercado de trabalho ele é muito instável. Então, se eu tenho aquele benefício de prestação continuada, que eu recebo ele certinho todo mês, se eu vou arriscar entrar numa atividade que eu tenho até a possibilidade de ter carteira assinada, mas aquilo ali ele não me dá a garantia que eu vou receber aquele benefício muito tempo. Então, muitas pessoas elas ficam com receio e não procuram, né, essa formalidade no mercado de trabalho. Então, esse benefício ele vem com essa finalidade de fazer essa reinserção e a pessoa receber esse benefício por prazo determinado até que ela consiga se reinserir mesmo no mercado de trabalho. Essa é a finalidade do benefício desse auxílio inclusão. E doutora Kênia, quem pode receber o auxílio inclusão? Para a gente deixar bem fixado, porque não são todas as pessoas que podem receber esse auxílio. Não são todas as pessoas, né? O auxílio inclusão, eles são para os beneficiários do BPC, né? Que nos últimos 5 anos eles passaram a exercer a atividade no mercado formal, né? De até 2 salários mínimos. Essas pessoas, elas receberão aí esse valor de meio salário mínimo como incentivo para ingressarem e permanecerem no mercado de trabalho. Então, elas são os beneficiários e os ex-beneficiários que nos últimos 5 anos aí eles passaram aí a exercer essa atividade formal. 3818-1798 é o canal da participação do ouvinte. Eu tenho aqui a participação pedindo para... Como é possível solicitar esse auxílio? E ainda é possível solicitar ele? Sim, ele está disponível aí na lista de serviços oferecidas pelo INSS. Você pode acessar pelos canais remotos, pela internet, né, ou pelo aplicativo do meu INSS e ainda também pelo 135. Muito bem, a gente tem mais participação chegando. Como que fica a aposentadoria de quem era CLT e virou MEI, doutora Kênia? A CLT, ela é do segurado empregado. E o MEI, o microempreendedor individual, ele é um contribuinte individual. Então, ele vai modificar a sua categoria de filiação ao INSS, mas a forma de aposentadoria continua a mesma. Ele vai aposentar por idade. O MEI, ele não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque a alíquota dele, se ele contribuir na alíquota reduzida, ele não dá direito, né? Então, nós temos aí os contribuintes individuais, que se quiserem optar, ou se ele entrar em alguma das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota dele tem que ser recolhida em 20%. Agora, se ele não enquadrar em nenhuma das regras de transição e a única opção de aposentadoria programada que nós estamos falando, né, que é a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, se ele for optar pela aposentadoria por idade e como é MEI, provavelmente a contribuição sobre o salário mínimo, ele pode recolher em alíquota reduzida. 3818-1798, 3818-1798. Muito bem, aqui na Rádio Clube 98 são 8h40. Doutora Kênia, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. Churrasco
bom chimarrão. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela, churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira, em frente à Escola Zona Maciel, na Rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas. Aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Faça seu pedido pelo 9135-1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, a cerveja mais gelada da região. Costela na ripa com cerveja, churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco, bom chimarrão, andando, trago e bulhão. Aí, mãe, conversando com as amigas no WhatsApp, hein? Ah, que nada, filho. Eu tô no WhatsApp da CEMIG pedindo a segunda via da conta. É muito fácil de acessar e a gente gasta muito menos tempo para resolver o que precisa. Olha, dá até para pedir o parcelamento de débitos. Prático, né? Anota aí, 31 3506 1160. Isso é tecnologia a favor daquilo que mais importa para a CEMIG, a satisfação dos seus clientes. CEMIG, Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque, oferecimento. Topcar Veículos, compra, venda, troca, financia. Procura o Reginaldo, nosso amigo, lá na Topcar Veículos, Avenida Paranaíba, 1080, telefone 3823-8905, WhatsApp 99915-0325. Mercadão dos Óculos, sua ótica completa. 2 lojas em Patos de Minas, Rua José de Santana, 440 e Rua General Osório, número 3, telefone 3818-4716. Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Há 30 anos estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de Tudo Um Pouco com Matheus Alves. E a gente volta com a doutora Kênia aqui na Rádio Clube 98, respondendo à indagação do ouvinte e, é claro, participando conosco. Doutora Kênia, hoje a gente falou de diversos assuntos, auxílio reclusão, também falamos a respeito do CLT e do MEI, com relação à aposentadoria, e falamos também do retorno das atividades da agência do INSS de Patos de Minas. E então, o seu destaque final, doutora. Bom, Matheus, reforçando mesmo a reabertura da agência para assuntos específicos. Mesmo para assuntos específicos, há a necessidade do agendamento. Então, o cidadão ele deve entrar no aplicativo do Meu INSS, ou na internet, ou pelo 135 e solicitar o serviço que ele quer. Evite comparecer na porta da agência sem esse agendamento, porque em decorrência do grande número de pessoas que nós já temos na porta, vai dificultar o atendimento e vai gerar pode gerar situação desconfortável. Em relação a esse assunto, Matheus, a OAB também já está diligenciando com a gerência da agência em relação às pessoas que ficam aguardando a perícia do lado de fora da agência. Hoje, o que foi repassado para nós da comissão a respeito do assunto foi que a agência de Patos de Minas ela não tem um espaço físico adequado que possa obedecer às normativas do Covid-19.
ou seja, para poder manter o distanciamento com todas aquelas pessoas aguardando dentro da agência. E também foi relatado que muitas das pessoas que estão na porta da agência do INSS não são todas que estão ali para poder fazer a perícia, muitos são acompanhantes. Que a agência, ela passa, por exemplo, se tem dentro da agência 4 médicos atendendo, passam 4 pessoas para dentro dos consultórios e ficam 4 aguardando na sala de espera. E à medida que essas pessoas vão saindo, vão trocando, né, eles vão colocando para dentro esses segurados que estão aguardando a perícia. Foi essa justificativa que nos foi passada, que nós cobramos um posicionamento, sim, das pessoas que ficam fora da agência. Segundo o gerente, que é o responsável, eles atendem a normativa da gerência executiva de Uberaba, então a atuação também fica limitada. Mas é para colocar que a OAB continua atuante, que qualquer reclamação que o cidadão tiver em relação ao INSS, que possa ser repassada à OAB, que nós, dentro do nosso limite de atuação, claro que nós não temos poder para obrigar o INSS a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas nós sempre procuramos, em parceria com os órgãos, Matheus, fazer com que o melhor serviço público seja prestado à nossa comunidade. Nós temos feito isso durante esse tempo todo de pandemia, com o INSS, com a Justiça Federal, com o Ministério Público Federal. Então, onde a OAB pode estar presente, ela está sempre procurando atuar para oferecer ao cidadão um serviço de qualidade e, no caso específico, nós da Comissão de Direito Previdenciário, para que o segurado tenha aí o seu melhor benefício, que é do seu direito. Aí seria isso. Muito bem, obrigado, doutora Kênia, por sua participação. E lembrando que na próxima semana, às 6h40, em Ponte Sem Falta, a senhora estará aqui conosco, viu? Prometo! Um beijão para a senhora e até lá. Obrigada, que você tenha uma excelente semana. Obrigado. Até semana que vem. Até semana